Oi todo mundo, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário em que você estiver me assistindo. Eu sou Isadora Marino, taróloga e bruxa, e esse é o canal O Tarô Não Mente. Bem, este vídeo é endereçado para estudantes de tarô e aqueles que já estão caminhando, na jornada oracular. E ele tem como objetivo propor uma reflexão a respeito dos 78 arcanos. Esse é o primeiro vídeo, o qual eu chamarei de pílula, porque é uma dose reduzida daquilo que pode e deve ser um estudo aprofundado acerca de todo o simbolismo dos arquétipos do tarô, e vamos falar a respeito do mago, que é a primeira carta, o pontapé, o início da jornada do louco, tá? Eu vou falar aqui brevemente, na verdade eu quero levantar alguns tópicos para reflexões que posteriormente eu aprofundarei no meu curso oracular, tá bom? Bem, vamos falar aqui do mago, a carta inicial. O mago, como eu vou colocar aqui em edição na tela, ele tem várias representatividades, Nós temos o tarô inicial, que foi o de Marsella, e depois temos o Rider-Waite-Smith, que é um dos tarôs também muito difundidos, que traz aqui abordagens específicas, porém similares, em simbologia e interpretação a respeito desse mago. E o mago é visto por muitos como um alquimista, alguém que manipula os elementos terra, fogo, água e terra, alguém que domina a magia, alguém que faz a ponte entre o natural e o sobrenatural, entre o terreno e o divino, entre o mundano e o celestial. O mago, ele faz esse toque, ele conversa, com as energias, e nesse sentido ele pode até mesmo ser volátil, espiritualmente falando. Por isso que muitos falam, inclusive, que o mago nem sempre ele representa um arquétipo confiável. E muitas vezes, por ele fazer essa ponte, a gente pode dizer que nem sempre o mago, ou quase sempre o mago, assim como o louco, não vai agir de maneira pré-definida, pré-estabelecida ou conservadora. E é justamente deste ponto que a gente também observa o fato de quando temos a energia do mago influenciando uma caída, um deck, nós estamos falando aqui de uma abordagem criativa ou talvez não convencional. O mago, ele também é uma força inicial, já que o mago é o primeiro ponto de uma jornada que termina no ponto da carta O Mundo. Então, assim, o mago, ele talvez não tenha uma visão completa daquilo que se estende adiante dele. O olhar do mago é limitado, ele é limitado ao que está próximo a ele. É uma visão de curto alcance. E isso, nesse ponto, indica também uma fragilidade desse arcano, desse arquétipo, dessa energia. Muitas das vezes, quando uma pessoa assume esse arquétipo ou está sob a influência do mago, podemos dizer que ela pode, em algum momento, apresentar uma pausa ou até mesmo um insucesso ou uma falha por não enxergar exatamente a situação em que se encontra ou por não conseguir entender a perspectiva que se desenha à sua frente. Nesse sentido, nós temos também uma limitação neste arcano. Uma coisa também muito interessante que nós temos que observar é que o mago, ele, por ter um princípio mágico e alquímico em si, por ser experimental, por ser o pontapé inicial de uma questão e por não ter uma visão a médio e longo prazo de nada, porque ele é o início da jornada, muitas vezes, quando nós estivermos sobre a influência desse arcano, será
será comum nós criarmos ilusões, nós projetarmos aqui desejos, vontades ou até mesmo algo que queiramos alcançar no futuro. E pode acontecer que, em decorrência dessa visão limitada, nós iremos acabar decepcionados ou frustrados com o resultado que será desenvolvido após esse pontapé inicial. Isto porque a carta do mago, ela traz uma energia que proporciona aí um pouco de ilusão, tá? Então eu não tenho uma visão do que de como as coisas vão se desenvolver, mas mesmo assim eu projeto, eu idealizo. E com isso a gente precisa tomar cuidado, porque é um dos aspectos sombra da carta do mago. Então eu não quero me estender muito, mas o mago é isso. O mago é uma força inicial, é nós darmos o pontapé na direção de um objetivo, mas sem termos certeza de como ele termina. O mago é a nossa capacidade de nos experimentarmos, de experimentarmos alguma coisa, de fazermos tentativas. O mago é a força inicial. O mago é o ato de gerar ações para criar alguma coisa, é o início da materialização. E é importante ter em vista que o mago é apenas o começo. E nesse momento, pelo fato dele não ter uma visão a longo alcance, às vezes é normal que ele sinta dúvidas, que ele se sinta inseguro ou até mesmo incerto se deve ou não tomar atitudes em prol daquilo que ele deseja. E isso é bem natural na energia dessa carta, porque o mago fala do começo, apenas do início. Ele não fala, inclusive, como as coisas se conduzirão, tá? Porque este arcano, ele tem uma característica iniciadora e não propriamente de realização, e muito menos ali da concretização, tá bom? Então é importante pensar que essa é a força que dá início a tudo. Tudo começa no mago, na imaginação, no desejo, nos primeiros passos, e em seguida as coisas tomam forma. E talvez o mago não precise saber de tudo, ele não tenha que saber do final, da conclusão, e se o seu propósito terá ou não êxito. O mago, ele só precisa ter força para iniciar, ele só precisa querer começar. Isso é o que importa. E essa é a força que encontramos neste arcano. Isso é o que esse arcano propõe. Eu quero terminar essa pílula, essa reflexão, com uma frase de Colin Wilson, que vocês podem achar no livro Manual do Tarô, de Raju Banshaf. Perdoem se eu estiver falando errado. Tá? Que é uma frase muito interessante, que é citada aqui justamente quando se fala do arcano o mago. Cada vez que algo me comove profundamente, seja poesia, música ou paisagem, tomo consciência de que vivo em um universo significativo, que merece de mim mais do que as pequenas preguiças que manifesto na vida diária. Então é isso, gente. O arcano mago é essa descoberta, é o início dessa jornada para o aprendizado, para a expansão da consciência.